Boa noite. Olá, profissionais de secretariado, assistentes, assessores executivos. Mais uma vez estamos aqui, no dia da nossa live, para falar com vocês, reforçar o nosso compromisso, o nosso propósito e dar dicas, para vocês atingirem esse objetivo, que é o nosso mais importante na atualidade, que é mensurar nossos indicadores de resultados. E esse é o meu propósito, ok? Meu propósito importantíssimo, meu objetivo principal é ensinar secretários, assistentes e assessores a mensurarem seus resultados no prazo de até 60 dias e, com isso, conquistarem o respeito e o reconhecimento dos gestores e da empresa. E é por isso que a gente está aqui fazendo essas lives já desde setembro, e a cada dia agregando alguma informação, facilitando o processo, convidando vocês a participarem de cursos, jornadas, para que vocês interiorizem realmente este conhecimento, que isso fique realmente um processo onde vocês realmente dominem, se familiarizem e consigam falar disso com muita propriedade. Boa noite, Kelly, boa noite, Daiane. Boa noite todo mundo que está entrando, está aqui comigo, porque demonstra seu interesse tanto nesse assunto como também em todos aqueles que fazem parte da nossa evolução como profissionais de resultados, profissionais que assessoram seus executivos. Na semana passada, nós começamos a dar uma ideia de como realmente começar a pôr a mão na massa, porque, independentemente de muita gente já ter participado de algumas lives, algumas até da jornada de indicadores, algumas pessoas ainda têm dúvida de como começar. Então, na live passada, eu iniciei o plano de ação para começar realmente a pôr a mão na massa e ter ideia de como é iniciar o seu plano de indicadores de resultados. E hoje eu vou complementar. Por quê? Porque o nosso foco de hoje é falar de algo também que eu sinto que é um dos desafios de vocês, profissionais de secretariado, assessores e assistentes. Principalmente em momentos de perguntas a queima-roupa, ou perguntas de avaliação, ou participação de reuniões de desempenho e feedback, o que acontece? Muitas vezes, as pessoas que estão participando e coordenando essas reuniões, elas querem saber respostas objetivas em relação à nossa atuação. E muitas vezes elas perguntam de uma maneira bem objetiva e também esperam respostas objetivas sobre quais são as nossas principais atividades, quais são as nossas atividades relevantes. E normalmente elas estabelecem um prazo para isso. Então, o que a gente conhece de experiência? Que normalmente esses gestores que participam dessas reuniões, eles falam: me fale em 5 minutos quais são as suas atividades mais relevantes. E isso normalmente proporciona um bloqueio, Nem todo mundo tem isso a queima-roupa, nem todo mundo se preparou dessa forma para falar das atividades. Mas esse é um desafio que eu quero que vocês vençam com qualidade, com muita segurança, com muita propriedade. E lógico que isso começa com o plano de ação que eu iniciei na semana passada, dando para vocês, como é que a gente começa a fazer a nossa mensuração? Qual o nosso plano de ação? E eu vou revisar rapidamente para depois focarmos na questão do falar em 5 minutos as suas atividades mais relevantes. Bom, então revisando o que nós falamos na semana passada. Então eu pensei numa semana, um plano de ação de uma semana para você iniciar. Lógico que vai precisar de mais. Mas o início, aquele start, que você está querendo um empurrão, está querendo assim que algo te ilumine para você se motivar a continuar. Então eu pensei numa semana. Então 5 dias úteis que você, além das suas entregas normais, das demandas dos gestores, se você atende um, atende vários, das demandas feitas muitas vezes pelos clientes internos e externos, você também vai colocar foco no início da sua mensuração. Então é muito importante esse planejamento e essa preparação psicológica,
porque não é que vai sobrar tempo para você fazer a sua mensuração. Você vai estar focada em, além da sua atividade, começar a dedicar uma parte do seu tempo, e essa parte do seu tempo você é que vai determinar, porque você que conhece o seu expediente, o ritmo, o horário que os seus executivos demandam mais. Eu não sei ainda se você já voltou a trabalhar presencial, se você está no home office ou se você está no período, no formato híbrido. Então, o momento que você vai fazer isso é você que vai determinar, ok? Mas, o que é importante? Que você planeje, e ao planejar, você já esteja psicologicamente preparada para fazer algo além e não desistir se houver dificuldade, ok? Então, esse preparo é importante, esse foco e essa escolha. É importantíssimo ter essa escolha para que você possa realmente começar a, de uma forma objetiva, a fazer a sua mensuração. Boa noite, Elga, tudo bem? Então, vamos lá, revisando. Segunda e terça vão ser os dias de observação, ok? Por quê? Normalmente, no dia a dia, com o volume de demandas que eu sei que vocês todos têm, muitas vezes nós não temos momentos de observação com uma energia qualitativa. E eu quero que esses 2 dias você tenha momentos de observação com energia qualitativa. Para observar o quê? O ritmo. Observar o ritmo da sua rotina, de como são as suas demandas, porque no dia a dia você entrega. Você faz entrega, você executa, você tem uma atividade polivalente, de multifunção, e muitas vezes você se distancia dessa atividade de observar. Então, nesse dia, você vai focar também a observação. E o que você vai observar e fazer anotações como brainstorming, não se preocupando ainda com a qualidade, com a ordenação das informações, mas muito mais como insights. Aquilo que for surgindo na sua cabeça em termos da demanda, quais são as demandas que são feitas na segunda e na terça, quais que são feitas mais que uma vez, quais que são aquelas mais operacionais que se repetem muito. Então você vai ter 2 dias de observação e o importante é que nesses 2 dias você tenha alguns minutos no final do dia ou no final do meio período, do outro período, que você dê uma observação pontuando algumas coisas que você já pode detectar. Bom, nesse meio período nada se repetiu, eu fiz algumas atividades. Se já der para falar, puxa, essa aqui é muito importante. No segundo período, eu fiz mais coisas operacionais, mas teve uma atividade que se repetiu. E assim você vai fazer na segunda e na terça. Observação com anotações como brainstorm, sem se preocupar ainda com qualidade, coordenação e com classificação, ok? Na quarta-feira, você vai iniciar a classificação dessas anotações. Ainda não precisa passar nada limpo, ok? Você vai anotar suas observações, do lado delas, você vai colocar uma ordem de prioridade. Então, as prioridades que eu ainda uso, e isso funciona há muitos anos, são os níveis ABC. A para prioridade alta, B para prioridade média e C para prioridade que pode esperar, ok? Mas primeira falha da internet, eu não falei no começo, mas nós estamos pensando em mudar o nosso horário, porque uma das causas, talvez, que caia a internet é porque nesse horário há um excesso de uso. A maioria das pessoas usam o horário das 19, 19h30, que talvez seja o horário mais indicado para os profissionais que trabalham. Mas eu estou pensando seriamente em fazer justamente para a gente não ter tantas saídas da internet. Mas enquanto ela sair, vamos manter a nossa calma, vamos usar da nossa flexibilidade, adaptabilidade, e esperar que ela volte
naturalmente, porque isso nós não temos controle. Por mais que você teste antes, veja qual Wi-Fi que está melhor, veja se está tudo funcionando, mas na hora, né, você não tem controle sobre esse uso, né, e também sobre essas quedas que podem acontecer, ok? Então eu já estou me acostumando, mantenha calma, respira um pouquinho e aí ela volta, ok? Então vamos fazer assim, vamos combinar assim. Se ela cair, vamos ficar calmos e vamos esperar tranquilamente e possivelmente para a semana que vem eu vou fazer uma experiência um pouco mais cedo, mas eu aviso quando divulgar a live, ok? Bom, então nós estávamos já, passamos a segunda e a terça, que foram observações. Na quarta-feira, em cima das observações tipo brainstorming, você já vai poder classificar aquilo que você considera uma prioridade A, aquilo que é B e aquilo que é C. A mais importante, B, média complexidade, C pode esperar, ok? Olá, Lins, tudo bem? Então nessa quarta-feira você vai fazer já essa observação, né, das prioridades, vai anotar alguma coisa nova que acontecer, que não aconteceu na segunda e terça, e também já vai poder pôr do lado a classificação dessa prioridade, tudo bem? Então quarta-feira vai ser isso. Na quinta-feira já vai ser um dia de ordenação destas anotações. Então, como você já definiu as prioridades naquelas anotações brainstorming, você já vai anotar, separando atividades de prioridade alta, de prioridade média e de prioridade baixa, ok? Então, você já vai colocar 3 níveis de prioridade. E nessa quinta-feira também, você já vai poder colocar e observar se dessas prioridades de nível A, B e C, se teve alguma atividade que se repetiu. Então você já vai colocar, bom, essa aqui só uma vez, essa aqui foram 2 ou 3 vezes, você já vai perceber o que é repetitivo, o que é mais, talvez, mais complexo, aquilo que só foi solicitado uma vez. Então você já vai tendo essa outra visão, a visão já separada das prioridades e a quantidade que elas são demandadas no seu dia a dia, ok? Então, ó, já estamos evoluindo. Na sexta-feira, você já vai poder... Olá, Marlene, tudo bem? Na sexta-feira, você já vai poder fazer uma coisa mais organizada, ok? Então, você já tem separado prioridades A, prioridades B, prioridade C, já notou quando elas se repetem, e você vai escolher uma atividade A, a prioridade, que seja uma atividade que você possa usar 2 unidades de medida. Quais seriam essas unidades de medida? Vamos supor que você vai usar quantidade e tempo, estimativa de tempo, ok? Então vamos imaginar um relatório para a diretoria, tá? Um exemplo dessa atividade que é uma das prioritárias. Nessa atividade de um relatório para a diretoria, você pode usar a quantidade de quantos relatórios foram solicitados de segunda a quinta, e também você já pode começar a fazer uma estimativa de quanto durou, ok? Foi uma atividade que se repetiu durante 3 dias ou 4, e aí você vai fazer a coisa mais difícil para o profissional entender na hora da sua mensuração. Como nós não temos um cronômetro, ok? E não podemos usar, porque a nossa atividade é polivalente, é multifunção, você não faz uma coisa de cada vez, ok? Você faz, mesmo que você execute uma de cada vez, mas você é demandada por várias pessoas e também para tirar a sua atenção, para iniciar ou começar várias coisas. Então, nós temos que estimar o tempo de algumas atividades que são, nesse momento, o seu foco de atenção. O seu foco de atenção está em cima do relatório da diretoria, que você percebeu que é prioritário, e ele se repetiu 3 ou 4 vezes na semana, ok? Então, aí nesse momento, você vai precisar usar uma atividade de abstração para pensar o seguinte: bom, esse relatório foi pedido 4 vezes. Deixa eu imaginar, mais ou menos, quanto foi a duração dessa atividade. Então, pense que
atividade você vai fazer, você não ligou o cronômetro, mas você tem que estimar. E mesmo que nesses 4 dias tenha dado uma variedade, ok? Ou uma variação de tempo, pense no começo dessa atividade e no final. Quanto mais ou menos você, né? Você levou de tempo. É uma estimativa. Então não precisa ser um tempo exato. Olá, Daisy, tudo bem? Muito obrigada pela presença. Então você vai ter uma estimativa. Vamos supor que a média de tempo desse relatório de diretoria tenha dado 20 minutos para você fazer, ok? Então, você tem a quantidade, você fez 4 vezes esse relatório, e você tem uma média de tempo que pode ter variado, mas a estimativa é de 20 minutos, ok? Então, este relatório, essa área de resultado, esse indicador, você já pode fechar nessa semana com essas 2 unidades. Então, quantidade, 4. O tempo correspondente a 4 foram 80 minutos. Como nós não vamos falar em minutos a nossa mensuração, e sim em horas, 80 minutos você corresponde a 1 hora de 60 minutos e mais 20. Então, essa atividade, ela teve nessa semana a quantidade de 4 e 1 hora e 20 em termos de estimativa de tempo, ok? Então, você já começa, né, a projetar. Bom, se essa mensuração estiver próxima da realidade, dessa média que eu medi nessa semana, então se na semana que vem esse relatório acontecer mais 4 vezes, na outra e na outra, eu já posso fazer uma projeção mensal, ok? Então, unidade de medida, a gente já viu. Essas 2 usando. Aí você pode também, nessa sexta-feira, pegar uma atividade da prioridade B e verificar se ela também se encaixa nessas 2 unidades de medida, tempo e quantidade, ou só uma das 2, ok? Então, vamos supor que tenha uma que só encaixe em tempo. Vamos supor que você teve que fazer uma pesquisa na internet sobre um assunto que seu gestor pediu, e você vai ter que marcar mais ou menos quanto você levou nessa pesquisa. De novo, você vai estimar, ok? Você vai estimar, vai pensar e vai colocar uma estimativa de tempo. Então você aqui usou 2 unidades de medida, mas em atividades em que uma delas exigiu as 2 e uma delas exigiu só uma. O que está faltando? O processo, ok? Vamos supor que numa dessas atividades que você anotou do A, B, C, tenha uma que está lá no A, que foi organizar uma reunião. Pode ter sido uma reunião presencial ou uma reunião que foi uma reunião online, ok? Quando você vai fazer uma reunião, existem várias etapas, né? Então você recebeu o pedido, você fez perguntas sobre quem vai participar e o horário, você criou o link, você vai mandar o link para todo mundo, você perguntou qual é a pauta, você vai avisar, estabelecer o horário, confirmou com todo mundo, perguntou para o seu gestor se ele precisava de ajuda, se você vai participar. Então aqui você teve no mínimo 6 ações, ok? Então é um processo. E o que a gente faz com o processo? Anota as ações. Depois que você fez a anotação de todas as ações, você vai estimar o tempo de cada ação, mesmo que seja meio minuto, ok? Eu não vou medir cada coisa aqui, porque eu já tenho uma ideia de reuniões simples que duram de 15 a 20 minutos para você fazer essas etapas, ok? Lógico que é uma estimativa e você vai adequar a sua realidade. Vamos supor que para fazer essa reunião, você gastou 15 minutos. Ok? E você, por dia, faz 2 reuniões. Então, 2 reuniões por dia. Durante a semana, você está fazendo, né, 10 reuniões. Cada reunião, você levou 15 minutos, ok? Então, você vai multiplicar 10 reuniões por 15 minutos, vão dar quanto tempo? 150 minutos. Dividindo por horas. Então, vou dividir 150 por 60, vão dar 2 horas e meia. 2 horas e 30 minutos. Ok? Então, esse é um começo, né, da sua mensuração. Porque você começou observando, depois você foi mapeando as atividades, depois você fez uma prévia classificação,
ordenou essa classificação, escolheu um de cada para você ter um pouco de familiaridade com as unidades. Olá, Pri, tudo bem? Um pouco de familiaridade com a mensuração e a partir daí, né, você já começou a experimentar as várias unidades de medida, que são quantidade, tempo, processo. Algumas atividades vão ter quantidade de tempo, algumas só tempo e outras processo. Então, em geral, né, depois que você tiver um mapeamento completo, que você já tiver feito a classificação das prioridades de todas as atividades que você observou, porque aqui a gente fez uma semana, mas a ideia é que você observe no mínimo 15 dias, para você realmente captar e anotar todas as atividades que você tem, que você realiza, e depois você continua nesse processo de classificação, de prioridades, depois que unidade de medida eu vou usar, e vai começando a montar, né, esse jogo de xadrez, ok? Então, repetimos o que nós fizemos a semana passada, acrescentando o processo. Onde que nós fazemos processo? Em tudo que tem mais que uma etapa. Olá, Ana, tudo bem? Em tudo que nós temos mais que uma etapa para fazer a atividade, nós montamos o processo. Tudo bem? Então, a gente tem praticamente 3 unidades de medida. Tempo, quantidade, processo. Ok? Quando eu faço o processo, eu também vou chegar no final numa estimativa de tempo e depois eu vou também multiplicar pela quantidade de ações daquele processo que eu faço. Então, a gente deu o exemplo de reuniões. Normalmente, muitas secretárias fazem mais que uma reunião por dia. Organizam mais que uma reunião por dia. Então, e aqui eu dei o tempo de organização. Pode ser que muitas de vocês e muitos de vocês participem da reunião. Então, é mais um tempo que vai ser colocado nesse processo. O tempo de participação. E se além do tempo de participação, você for responsável para fazer as anotações e depois redigir e enviar, então o processo continua, ok? Olha quanta coisa, e nós falamos praticamente de 3 atividades. Agora, isso aí dá o gancho para a gente pensar naquelas 5 atividades relevantes do nosso dia a dia. Por que fica mais fácil a partir do mapeamento? Porque no mapeamento você vai colocar tudo que você observou. Aqui a gente falou em observação de 2 dias na semana. O ideal é que você observe 15 dias para você ter um mapeamento completo. Depois que você teve esse mapeamento completo e você começou a classificar as prioridades, você já começa a ter familiaridade com aquilo que é relevante no seu dia a dia, ok? Além da sua prioridade que você anotou, o que mais você tem que ficar ligado e fazer uma conexão com o negócio, com valores da empresa, missão, visão. Por quê? Porque muitas vezes na visão e na missão a empresa coloca onde está a filosofia estratégica dela, ok? Olá, Júlia, tudo bem? Onde está a filosofia estratégica. Então, se você na sua atividade fizer alguma coisa que está perfeitamente ligada ou conectada com a missão, a visão ou algum dos valores do negócio, você vai poder justificar com muito mais propriedade e importância as suas atividades relevantes. Vamos supor, ok, que num dos valores, ou na missão, ou na visão, esteja lá implícito que atender com excelência o cliente externo seja um valor do negócio. Ou que esteja isso implícito na missão. Atender com excelência nossos clientes, etc, etc, ok? E você percebe que nas suas anotações, você viu lá que você atendeu muito cliente. Então, puxa, a minha atividade relevante, ela está associada com um dos valores, ou com
com o enunciado da nossa visão, da nossa missão? Então você vai fazer essa correlação e aí você vai ganhar muito mais peso às suas atividades relevantes, ok? Ou, um outro detalhe que é importante, você percebe que quando você faz a gestão dos compromissos do seu gestor e quando você o assessora, você poupa tempo para ele, ok? Então, poupar tempo para o gestor é sempre algo de muito valor, é algo relevante. Então, o ideal é que você eleja do seu mapeamento de atividades 10 atividades, ok? Eleja 10. Por quê? Vai ser muito mais fácil se você tiver já eleito 10 atividades e você tiver que falar 5 numa reunião de avaliação de desempenho, numa reunião de feedback ou numa reunião em que você está, às vezes, comentando suas atividades com o seu gestor. Porque muitas vezes a gente vai conversar com o gestor para falar de uma outra coisa, vamos supor, até para falar que a sua equipe, né? Vamos supor que você coordene um estagiário, que você coordene aprendiz, que você coordena copeira, etc. Você vai falar da sua equipe e o seu gestor pergunta, você está com a equipe, toda a sua equipe está com a produtividade em ordem? Você acha que você precisa de todas essas pessoas? Ok? E quando pergunta sobre isso, você pode, em cima dessas perguntas, falar, olha, eu preciso de todas essas pessoas porque dentro das minhas atividades relevantes estão isso, isso, isso. Se eu não tiver essa equipe, eu não vou conseguir fazer isso. Então, você fala com propriedade, com segurança das suas atividades relevantes, ok? Então, pense no negócio, na missão, na visão, nos valores, avalie. Segunda vez, né, Vaninha? Você entrou agora, mas olha, a segunda vez que a internet nos deixa na mão. Mas vamos lá, não vamos desistir. Ela não vai nos vencer. Desculpem. Pessoal, desculpa. Mais um pouquinho de água. Além da internet, a tosse também, duas coisas, né, para administrar. Eu dei aula o dia inteiro, então a voz está um pouco sacrificada. Mas já ela volta. Paciência também com a voz. Mais um pouquinho de água. Será que tá bom agora? Tá voltando. Bom, então, estávamos falando em vocês. Ainda não voltou. Até lágrima saiu dessa tosse. Bom, gente, se adaptando. Então, a última coisa que eu falei foi eleger 10 atividades que você considere relevantes e, se possível, você vai associá-las com o negócio, com a visão, com a missão da empresa e com os valores, porque daí elas ganham um peso muito mais importante em relação a tudo, ok? Eu anotei aqui para vocês verificarem se tem alguma relação com aquilo que vocês consideram importante nas atividades de vocês. A tosse ainda fez sair algumas lágrimas do olho.
Mas a voz acho que tá voltando ao normal. Uma respiração. Para ela voltar. Então vamos lá. Então, dentro da minha visão, eu vou colocar algumas atividades que eu considero que sempre estão no plano das relevantes, ok? Depois você vai fazer uma avaliação se no seu trabalho é assim também. Por quê? Porque cada trabalho tem uma característica. E eu, dentro daquelas atividades que eu acredito que a maioria faça, eu elegi algumas que eu considero que fazem parte das relevantes. Então, assessoramento aos gestores, para mim, é a coisa mais importante, porque é para isso que a gente está lá, para assessorar, para facilitar, para fazer com que ele atinja os objetivos, para ele pôr a atenção dele no core business, né, a coisa mais importante do negócio. No nosso assessoramento, nós também podemos poupar tempo dele. E, junto com o assessoramento, eu acho que vem junto a gestão da agenda de compromissos, ok? É um dos itens do assessoramento. Então você pode ou separar ou colocar junto. Eu acho que esses dois itens, eles são relevantes. Se no seu negócio lá da sua empresa estiver anotado que a empresa valoriza a excelência no atendimento ao cliente, e você tem essa função, você no seu mapeamento está lá, atendimento ao cliente externo e interno, você vai considerar esse item também dentro das atividades relevantes. Porque atendimento de excelência, ele continua sendo um item importantíssimo no negócio. E também na fidelização do cliente, ok? Então você vai colocar. Outra coisa que eu considero importante, se você tem na sua equipe o menor aprendiz, uma secretária, uma estagiária, copeira, um motorista, isso exige um trabalho de liderança. E eu considero que liderança é uma das atividades relevantes e uma que exige várias competências. E dentro dessa coordenação de equipe, você também está otimizando o assessoramento ao seu gestor e também pode estar gerando uma otimização do tempo dele. Então, coordenação de equipe eu considero algo super importante. Outro item, organização de reunião de diretoria e participação. Principalmente se você participar, se você além da logística, ajudar a organizar também o conteúdo, se você for importante lá para assessorar as pessoas e fazer a anotação da síntese da reunião, esse item faz parte dos relevantes, ok? Gestão da informação. Eu coloco gestão porque é muito mais que triagem o que você faz. Então, triagem é quando a gente seleciona, encaminha, ok? E você, às vezes, encaminha com parte da solução. Mas eu acredito que a gestão envolve também aquelas informações em que você própria, já dá a solução. E encaminha para as pessoas que são responsáveis já com proposta de solução. Então eu acho que nós fazemos, e vocês fazem, muito mais do que simplesmente a triagem. Vocês fazem gestão da informação. Se vocês tiverem acesso aos e-mails, aos WhatsApps e a todas as informações que o seu gestor recebe, essa gestão da informação ela ganha muito mais peso, porque você está facilitando a triagem do gestor, e esse é um item que você pode poupar muito tempo dele também, ok? Outra atividade importante, organização de viagens, ok? E aí tem algumas que você vai avaliar. Terceira vez, olha, ela quer nos derrubar, mas não, ainda bem que agora estamos quase finalizando, já estamos com quase 40 minutos, né? Ana Paula, olá, tudo bem? Então, gente, realmente acho que eu vou ter que fazer uma experiência na semana que vem, um pouco mais cedo. Eu estou pensando em 18h30, não sei se é muito cedo, mas eu quero fazer uma experiência para ver se nesse horário a internet é mais, né, consistente, se ela cai menos. Porque hoje, 40 minutos, ela já caiu 3 vezes. Esse
confortável, né? Nós já estamos aprendendo a lidar, mas não é uma coisa muito legal, não é muito confortável, porque perde, né? Tem uma ruptura. E a gente não sabe se vai voltar, se vai demorar. Eu fico sempre na calma, torcendo para ela voltar logo. Mas tem a preocupação com quem está do outro lado, né? Que será que ouviu? Até onde ouviu? Será que perdeu? E nessas a gente acaba não passando uma informação qualitativa e redonda. Mas eu acho que mesmo com as 3 quedas da internet, deu para passar a essência do que eu queria hoje, ok? Então, revisando, nós fizemos um retrospecto de um plano de ação para dar o start na mensuração de indicadores, fazendo um plano de ação de 1 semana, e revisamos aqui hoje. Colocamos também um desafio que normalmente é colocado para o profissional do secretariado em algumas situações, e 2 delas podem ser reunião de feedback, reunião de avaliação de desempenho, ou uma conversa com o seu gestor sobre o seu trabalho. E às vezes nessas conversas, nessas reuniões, é solicitado que você fale em 5 minutos, de maneira objetiva, 5 atividades relevantes do seu trabalho. E às vezes, se nós não fizemos um mapeamento, se nós já não estabelecemos as prioridades como eu sugeri na semana de planejamento dos seus indicadores, você não tem essa resposta objetiva. Você não consegue vender e não consegue falar na ordem de prioridades, que é super importante as pessoas identificarem que você sabe fazer isso. A partir do mapeamento, né, e da eleição das prioridades, uma outra reflexão nós sugerimos para você, que é verificar se nas suas atividades, quais delas têm conexão direta com o negócio, principalmente que estão expressas na visão, na missão e nos valores. Porque essas atividades, elas estão realmente linkadas às coisas mais importantes, aquilo que o negócio valoriza, ok? Então, um exemplo, em muitas atividades, né, em muitas empresas, a excelência no atendimento ao cliente externo faz parte ou da política de qualidade, ou dos valores, ou estar na missão, ok? E se você, no mapeamento, percebeu que essa é uma atividade importante, você vai linká-la com o negócio, e aí ela vai ganhar um peso muito maior, ok? E a minha sugestão é que você eleja 10 atividades importantes, porque se você tiver 10 atividades, vai ser muito mais fácil você escolher 5 para falar com segurança, com propriedade, numa reunião como estas que a gente sugeriu, ok? Então, o objetivo é que você se prepare para isso, que isso possa ser perguntado a qualquer hora, e você vai responder com segurança, sem ter que pensar, sem ter que falar depende, sem ter que falar sem ordem de prioridade, porque isso vai valorizar o seu trabalho, vai valorizar a sua credibilidade e vai passar para a empresa o quanto você sabe da sua produtividade e o quanto você já está envolvida com seus indicadores de resultado. Então eu acho que mesmo com a queda da internet a gente conseguiu passar o recado. A semana que vem eu aviso se a gente for fazer uma experiência num outro horário. Agradeço a todo mundo que entrou. Cumprimos a nossa missão de falar o mais importante e eu continuo aqui cumprindo o meu propósito, que é ensinar profissionais de secretariado, assistência e assessoria executiva a mensurar seu trabalho e resultados no prazo de 60 dias e com isso conquistarem o respeito e a credibilidade e o reconhecimento da empresa e dos gestores. Então, muito obrigada pela participação. Até a semana que vem. E eu aviso se a gente for fazer uma experiência por volta de 18h30. Muito obrigada e até a semana que vem. Bom descanso a todos.